Olá, sejam bem-vindos ao canal Psicólogas no Divã e hoje a gente está aqui para fazer a análise de um filme que foi pedido pra gente, que foi sugerido pra gente. Uma pessoa pediu pra gente assistir o filme e trazer o nosso olhar como psicóloga, como mulher, enfim, pediu pra gente trazer uma análise, né, deste filme que a gente vai fazer hoje aqui, e o filme é Mother. Este filme ele é cheio de analogias bíblicas e o diretor teve esta proposta mesmo. A proposta dele é trazer essas analogias e ele aborda questões ligadas à existência humana, né? E quando eu fui assistir esse filme, eu acho que aconteceu mesmo com a Lu, que foi a sugestão de uma pessoa que pediu para que a gente assistisse, para fazer ela queria ouvir a nossa opinião, a nossa leitura a respeito deste filme. Então, quando eu fui assistir esse filme, eu não li nada a respeito, eu não tinha assistido, eu não conhecia o filme, e fui assistir sem saber do que se tratava mesmo. E a gente fez isso de propósito, né, Lu? Assim, de não ficar lendo para não ter muita influência né, do outro na nossa leitura. E quando eu estava assistindo esse filme, eu não tinha ideia do que se tratava. E tenho que dizer, para mim não passou pela cabeça em momento algum que esse filme tinha alguma coisa a ver, que aquelas analogias do filme eram analogias bíblicas. Eu só fui ver isso depois, quando eu fui ler a respeito. Aí começou a fazer todo sentido. Nossa, faz muito sentido isso, mas durante o tempo que eu estava assistindo o filme, eu não percebi isso. Eu não levei por aí, mas é um filme muito maluco, muito louco. Eu ia assistindo falando, meu Deus, e mil coisas ia passando na minha cabeça, não sei se para você foi assim, Lu, mas mil coisas se passavam na minha cabeça quando eu lia, quando eu assistia, porque eu já fui assistir com um olhar para fazer uma leitura, com um olhar de psicóloga, para um olhar... E aí foi passando muitas coisas. Eu acho que a gente tem como fazer essa análise por alguns outros ângulos que não seja o bíblico, porque eu acho que não é o caminho que a gente vai seguir aqui. Até porque se alguém quiser entender, o próprio diretor fala a respeito disso e tem um monte na internet de leitura, né, com esse olhar. Olhar. Não é o nosso, né? Como foi quando você assistiu? Porque você também foi assistir sem pensar, sem pesquisar, sem nada, né? Eu fui sem nenhuma influência, sem ler, né? A gente nem conversou, aliás, né? Olha, chegou essa proposta, vamos assistir esse filme. E como o nome do filme, né, é Mãe, eu já fui meio que já com este olhar. Eu falei, bom, tem alguma coisa a ver com o feminino, isso eu pensei. Pensei assim, bom, deve ter alguma coisa a ver, até porque como veio essa sugestão, esse pedido pra gente analisar, e a gente vem trabalhando muito com mulher e o feminino, e o filme tem este nome, eu já estava mais ou menos pensando nisso. Mas quando o filme começa, né, e não só quando começa, mas assim, quando ele começa a ficar estranho, quando ele começa a perder meio o sentido literal, porque se a gente vai, aí até uma sugestão, quando a gente vai assistir esse filme, a gente já tem que ir com esse olhar, olha, é simbólico. Não adianta a gente querer entender, né, uma lógica, ele não tem uma lógica racional, mental. E aí é que é a confusão, porque a gente quer entender o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo aqui? Né? O que eu não estou entendendo? E não é pra gente... Eu acho que é isso, não é pra gente entender, porque aquilo não faz um sentido lógico, a gente tem que fazer uma leitura, né, mesmo, simbólica desse filme. Então, e aí quando eu me dei conta disso, eu pensava assim, não, então pera um pouquinho, então não é isso, isso tá representando alguma coisa, mas o que será, né? E realmente não fazia ideia nem desse sentido bíblico, dessas representações, eu também não tive, até o final eu não tive nenhuma ideia sobre isso, não me veio nada
assim, dessa questão bíblica. Fiquei até surpresa quando eu li a respeito e falei, nossa, faz muito sentido. Sim. Mas, assim, quando eu estava assistindo esse filme, uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça, baseado em tudo que a gente já vem falando, aquele olhar da psique feminina, enfim, de olhar para dentro. Então, olhando para as vozes que estavam dentro dessa pessoa. Então, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu comecei a assistir, né? Olhando a casa como algo, o corpo, né? A casa tem essa simbologia de ser o meu lar, ser o meu corpo, aquele local onde eu habito. Então, aquela casa representando ela e uma mulher, assim, extremamente confusa, sem defesas, porque ela permite que o espaço dela seja invadido e manipulado o tempo inteiro. Eu fiquei pensando nas vozes internas dessa forma, num primeiro momento. Aquela confusão dentro dela, as invasões que acontecem dentro dela, a forma como ela se permite ser manipulada, a forma como ela permite que as pessoas façam com ela o que quiser e até a destruam. Então, assim, este foi o primeiro olhar que eu tive quando eu comecei a assistir esse filme, pensando em vozes internas, nessas coisas psíquicas. Mas, né, isso eu acho que foi a primeira coisa. Mas acho que tem outra coisa que acaba ficando muito mais forte durante o filme inteiro, que eu acho que é nisso que a gente vai focar mais aqui, né, Lu? Que é o relacionamento deste casal, olhando para o feminino, olhando para a mulher, uma mulher que quer ser ouvida e não é ouvida. Então é o caminho que a gente vai, né, Lu? Que ficou muito forte para nós duas. Para mim ficou forte isso mesmo, porque tem todo esse relacionamento, né, esse casamento, essa história tem muitas características de um relacionamento tóxico, né, de um relacionamento abusivo. Totalmente. Né, como ele se dá, assim, até esse companheiro, né, esse marido que é bonito, que é sedutor, né, ela como musa dele, mas ao mesmo tempo, assim, ela não é ouvida, né, ela é subestimada, então traz muito essa característica, né, de relacionamento abusivo, ela não conseguir sair desse lugar, porque uma coisa que me incomodava, assim, no filme, né, era isso. Nossa, por que ela não vai embora? Nossa, era extremamente angustiante. Ela ficava andando pela casa de um lado para o outro sem saber o que fazer, assim, algo bem desesperador, né? E assim, e logo no início, me chama muito a atenção, porque logo no início do filme, o que está acontecendo? Uma casa que pegou fogo, né? E é a casa dele. E que ela está cuidando. Né? Ela cuida da casa, ela está restaurando aquela casa que é dele. Enquanto ele está ali sentado, tentando trabalhar, dizendo que ela é a inspiração dele, por isso que ela está ali, e ele não tem criatividade nenhuma, não consegue fazer nada. E ela como um objeto dele. Sim. A coisa de ser musa, o quanto se torna algo, um objeto. Né? E ela fica cuidando da casa, cuidando dele, cuidando o tempo inteiro, não sendo ouvida, o quanto ela é abusada, né? O quanto ela é abusada. E isso a gente vê em muitas cenas, né? A gente dá pra ver isso muito claramente quando ela não é mesmo ouvida, quando as pessoas começam a chegar na casa dela e ele convida pra ficar sem nem conversar com ela. Né? Ele não fala, olha, ei, vamos, o que você acha, né? Não, é assim, eles vão ficar como se realmente ela não existisse, né? Como se ele fosse só o dono da casa mesmo, porque tudo bem, a casa era dele, mas quando você vive, né? Se você tem uma relação equilibrada, você vai dizer, né? Olha, o que você acha? E não, ela não é ouvida, a opinião dela não é valorizada, aliás, ele nem sabe qual é a opinião dela sobre nada. Né? Então as pessoas que chegam, essa invasão da casa, é realmente como se ela não existisse, mas ela não consegue sair, né? Que é ela o que a gente presa, vê nos relacionamentos, né? Quanto que isso, como é difícil, né? Como acontece isso,
Você percebe, você está enxergando ali que aquele relacionamento, que a pessoa não está sendo ouvida, não está sendo respeitada, está sendo abusada, mas ela não consegue. E ela sabia que ela não era ouvida. Ela estava sentindo isso. É angustiante, né? Esse filme, né? Nesse sentido. Exatamente. É muito angustiante, muito. E assim, e é o típico relacionamento abusivo ali, tóxico, onde ele é um homem extremamente sedutor, extremamente amoroso, só que é esse o perfil, né? É esse o perfil que bate e depois pega no colo, faz o carinho, né? Ele não tinha um tipo de relação dessa forma, do bater, não era dessa forma, mas o quanto ele abusava dela. É um outro tipo de abuso, né? É um outro tipo, na verdade, de violência, né? Porque não é uma violência física, não é uma violência relacionada à finança, né? Porque ele não tá roubando nada dela, ela não tem nenhum prejuízo, mas é uma violência no sentido psicológico mesmo, né? De ser subestimada, de não existir, né? Não ser respeitada, não ser respeitada, e ele, né, daquela forma, nossa, mas ele ama, ele é a musa, né? O relacionamento abusivo é isso, porque você fala, não, mas espera um pouquinho, ele não me bate, né? Ele é um cara que gosta de mim, ele é carinhoso, ele é um poeta, porque ele era também, tinha toda essa vaidade dele, né? Mas é um relacionamento abusivo, sim, porque ela não tem voz. Ela não tem voz. E a gente vê muito isso nessas relações, né? A pessoa sofre, a pessoa é abandonada, ela fica sozinha, ela não é ouvida, ela é desrespeitada, mas daqui a pouco ele vem, que isso acontece em várias cenas, vários momentos do filme, aí ele vem com todo afeto, com todo carinho, mostrando uma certa atenção para ela, daqui a pouco vira as costas e deixa ela sozinha. E isso foi o tempo inteiro, permitindo que os outros invadam aquele espaço, o espaço do casal, onde ele dá atenção para o outro e não dá atenção para ela. E tem momentos que ela, quando chega aquela mulher lá, que é no papel da Michelle Pfeiffer, que é muito interessante, porque ela vem mostrar um outro lado da mulher, um outro lado do feminino. Ela vem dessa forma ali muito forte, né? Assim, Só que como que a mulher é vista? Nessa hora a gente sente raiva dela. Porque a gente fica com raiva dela. Mas ela vem mostrar um outro lado. E ela mesma tem alguns momentos que ela pergunta, que ela fala assim, o que você está fazendo? Tipo, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. E ela não consegue. Ela não consegue, ela não tem força, ela tá ali o tempo inteiro, né? Sendo invadida, sendo abusada. No momento do nascimento do filho acontece a mesma coisa. Onde o filho pode representar um filho, como pode representar uma criação dela, se a gente pensar. Sim. Onde é roubado dela, é tomado. Quantos homens, né, ou pessoas, acho que a gente já falou em algum momento nisso, tiram aquilo que é seu, tiram a sua criatividade, tiram a sua arte, tiram tudo que é seu, né? E toma pra ele, ele te deixa ali largada, realmente sozinha, sendo espancada, porque além de tudo, ela ainda apanhou depois que foi levado o filho, e que foi destruído o filho, ela ainda apanha, e ele chega com todo cuidado, com todo amor, perdoa essas pessoas. Porque ele não tem eu quero até comentar algo antes, mas falando dessa cena, né, como ele permite isso, né? Ele permite, depois ele vai lá, não, né? Ainda fala para perdoar, né? Então ela não tem força. Acho que você falou uma coisa que é muito isso mesmo. Ela não tem força, né, para falar mais alto. Ela não tem força nem para limitar, né? Para estabelecer limites ali, né? Vai até aqui, daqui você não passa, aqui você não entra. Ela não tem força para estabelecer esses limites, né? Eu ia te cortar, pode falar. Me veio uma coisa agora. Não, mas pode falar. Não, eu ia falar assim, mas tem aquela cena, Lu, do porão,
Uhum. Tem a cena do porão, que depois o sangue ainda fica ali, ela vai lá e ela vai mais do que uma vez naquele porão. E aquele porão é extremamente simbólico, porque ela para na frente, ela fica olhando, ali ele tá... é como se tivesse uma porta naquele porão, que depois ela quebra, né? Mas como se tivesse uma porta naquele porão que é uma passagem, que é uma porta, uma saída daquele lugar, que é alguma coisa, mas que está cimentado. E ela olha para aquilo o tempo inteiro, mas ela não consegue fazer nada. Muito simbólico isso, muito né? Simbólico muito aquilo. Simbólico. E o sangue fica pingando, igual a da chavinha lá do conto. Do Barba Azul. Do Barba Azul. Muito interessante. Então essa cena é muito legal. E no final, ela quebra. E é ali que ela passa. Sabe o que eu ia comentar? Que a inspiração dele vem quando ela engravida. Né? Que isso é muito simbólico também, né? Então, quer dizer, ela era a musa, mas ele não tinha nenhuma inspiração. Não era nada que inspirasse, né? No momento em que ela engravida, né? Que aí a gente tem que, eu vou interpretar dessa forma, né? Tem uma participação dele, porque o filho é dele, né? Aí sim ele consegue ter uma inspiração, mas na verdade não como uma mulher, mas como uma mãe, né? Porque daí sim ela tá, sei lá, carregando um filho que é dele, não sei, tá? Eu tô falando isso aqui porque eu pensei nisso agora, nem durante o filme eu pensei, mas eu tô falando isso agora porque me veio isso, como ela só tem um valor no momento em que ela tá esperando um filho dele, né? De repente, que é uma criação dela, mas também tem uma participação dele, né? Então aí vem essa inspiração para ele, aí ele começa a escrever e tudo mais. E às vezes acontece isso mesmo, né? Como mulher, você não é vista, você não é valorizada, mas no momento em que você engravida, aí sim, né? Aí parece que aí faz sentido, ou você teria que fazer mesmo. Enfim, não sei, pensei nisso. Pode ser que eu esteja... Mas é a mulher como a mãe que está carregando aquele bebê. Né? Mas no momento que nasce, ele tira dela e ela fica. E ela é largada novamente. Não é? Ô Lu, e o cristal, que é retirado da casa? O que você entendeu desse cristal? Esse cristal Primeiro, eu não sei se eu tô viajando, tá? Mas eu entendi que esse cristal vem do coração, né? Vem do coração, porque ele no final ele tira do coração. Então, para mim, é como se realmente ele tirasse algo que tem muito valor, que é dela, né? Ele tirando dela esse cristal que é um valor, que é uma joia e que tá no coração, que é o coração dela, né? Que é ela, que é aquilo que dá vida para ela, ele tirando a vida dela. Exatamente, para mim é essa palavra, é vida. Eu tive essa sensação. Ele tinha toda aquela coisa, e é muito interessante que ele tinha aquele cristal ali guardado, todo cuidado, que tinha sido tirado da casa, que queimou. Da casa que foi queimada. Aí quebra. E depois ele tira de novo do coração dela aquilo. E para mim, acho que ficou uma coisa assim, bem simbólica dentro do que você está falando, como se assim, aquilo representasse realmente a vida e que estava nas mãos dele. Que ela deu, porque assim, aquilo que eu sempre falo, a relação é feita a dois. A gente está falando de um relacionamento abusivo, de quem ele era, das coisas que ele fazia, mas ela também estava adoecida, ela também tinha as questões delas, a falta de defesa, e ela não conseguia sair dali. E essa relação ia se complementando. Né? Eu acho que tem os dois lados, as duas dificuldades, né? E a vida dela estava com ele. Né? Então a vida dela ficava com ele o tempo inteiro, como se ele cuidasse aquilo o tempo inteiro. E ali não era no sentido de cuidar, ali era no sentido de dominar. Então, quem cuidava da vida dela era quem dominava, quem era o dono da vida era ele. Simbolicamente, para mim, isso ficou muito forte. E o mais interessante, quem é que quebra, né, o cristal?
É aquela É mulher. aquela mulher. Exatamente. É aquela mulher forte, é aquela, né? Que ela Que se representou esse lado. posiciona, exato. É ela que vai lá e quebra. Ela quebra, Né? que é isso, né? Ela quebra. Então é cheio de simbologia esse filme o tempo todo. pra gente olhar. E acho que dá para olhar. E mesmo quando a gente está falando disso tudo, né, Lu? Acho que a gente, mesmo quando a gente fala, tem um momento que a gente está olhando para a questão interna e tem outro momento que a gente está olhando para a relação. Eu acho que dá para a gente olhar para os dois juntos. Porque existe um relacionamento abusivo onde ela está sendo abusada. Neste filme é ela que está sendo abusada. Ali ela não é ouvida. Entra tudo isso que a gente falou. Mas, assim, existem muitas coisas ali dentro dela. Aquela casa também é algo muito simbólico. Né? Onde ela está cuidando, onde ela está olhando, onde ela... Enfim, é o lugar onde ela está escondida, que é a casa dele. Ou seja, ela vive a vida dele, ela não vive a vida dela. Por quê? Porque ela não tem vida. Então, essa coisa do cristal e do coração está muito ligado a isso. Né? Ela não tem vida, ela vive a vida dele, a casa dele. Né? Enfim, e é muito difícil sair dali. E quantas vidas ainda será que ele vai roubar, né? Roubar. Porque é um ciclo, né? É um ciclo e mostra muito isso, né? Porque no final... Ela entra e você vê que a única saída que essa mulher encontrou foi a destruição. Porque quando ela entra naquele túnel, ela coloca fogo nela. Né? Então a única saída que ela encontra é a destruição. Mas, sim, existem muitas outras saídas. Né? Existem muitas outras saídas onde você não precisa se destruir. Só que ali fica muito claro um ciclo. Né? É um ciclo. Porque lá no começo, o filme começa com uma mulher em chamas, que não é ela. Né? Eles vão colocando pessoas bem parecidas, mas não é ela. Aí a casa já tinha, ela estava restaurando uma casa que já tinha pegado fogo. E aí ela pega fogo, porque ela também se destrói. E simbolicamente é isso, quando se está numa relação, aos poucos você vai definhando, você começa, as mulheres, eu vou falar da mulher, porque a gente está falando aqui, mas ela vai se destruindo nessa relação, perdendo, aos pouquinhos vai perdendo a vida, vai perdendo muita coisa. Né? E é isso que acontece numa relação abusiva, num relacionamento desse tipo. E aí ela se destrói. E quando volta, é uma outra mulher que começa lá na cama, não é ela também. Então, isso vai se repetindo. Isso vai se repetindo. E aí, isso me lembrou a minissérie que está passando agora, Netflix, Made, né? Que traz o relacionamento abusivo. Né? E agora, quando a gente está falando de ciclo, me lembrou disso, porque ali a mulher fala, e aquilo eu achei tão forte quando ela fala que tem mulheres que retornam 7 vezes, até 7 vezes, o quanto elas ficam nesse ciclo, elas têm força, saem, mas elas não dão conta de ficar fora, elas voltam, porque o relacionamento abusivo, existe uma dependência emocional muito forte, que é isso que faz com que a pessoa fique ali, a dependência emocional, que enquanto não for quebrada, vai voltar, vai voltar. Eu acho que é isso, né, Lu? Acho que é isso. Também acho que, para mim, ficou isso, esse olhar, né? Primeiro, essas vozes internas, depois essa leitura que a gente fez aqui, que foi o que mais me chamou para esse filme, né? O que mais olhei para esse filme é a relação deles. Depois é que eu fui, né? Que a gente foi saber dessa analogia bíblica aí. Mas o que me ficou foi isso mesmo, né? Essas características e quanto que a mulher é subestimada, né? Assim, infelizmente, a gente ainda vive isso, é uma realidade. E pra gente ficar sempre atenta a isso. Exatamente. E que tem saídas. Tem saídas. É um filme que vale a pena. É um filme meio maluco quando você está assistindo, que você fica às vezes, que filme é esse? Se você não tiver esse olhar mais entendendo a simbologia, olhando desta forma, e não de uma forma concreta e objetiva, senão você fica louco olhando aquele filme, é angustiante em muitos momentos, mas um filme que vale muito a pena. Enfim, essa é a nossa leitura, é esta
a nossa compreensão deste filme. Espero que vocês tenham gostado. E façam isso também, deem dicas pra gente de outros filmes que vocês gostem e gostariam que a gente falasse, que a gente comentasse a respeito com o nosso olhar, numa análise psicológica. Manda pra gente, que com prazer nós vamos assistir e trazer aqui para vocês, tá bom? É isso, até o próximo. Beijo, até a próxima.